Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidas aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender, uma nova forma de viver, ditada pela Hamed, hoje introduzindo o capítulo 30, denominado Direitos Naturais. Deus colocou no coração do homem o sentimento de justiça. Os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, afirmam que o progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá, visto que encontramos frequentemente entre homens simples e humildes noções mais precisas de justiça e de direito que entre os que têm muita cultura ou sabedoria. Então, já começamos como é bonito perceber que, na verdade, a evolução é como se ela fosse constituída mesmo de duas asas, né? Em uma dessas asas, a cultura, né, o conhecimento, mas de outro lado, a moral. Esse senso de moralidade muito bem desenvolvido, esses valores, essas virtudes, não só idealizadas, mas principalmente vividas, né? Então, essas duas asas. E bonito quando ele fala que a justiça, na verdade, é esse senso que nos foi dado, né, por Deus, e que vai crescendo, né? Como ele disse, ele vai se desenvolvendo, e o que está atrelado a isso? Progresso moral. E é o que ele fala, muitas vezes, pessoas simples e humildes têm muito mais esse senso de direito e de justiça bem desenvolvido do que uma pessoa mais intelectualizada, uma pessoa de cultura. Uma coisa não exclui a outra, mas é o que ele fala, muitas vezes uma pessoa mais simples, uma pessoa mais humilde tem esse senso de justiça mais desenvolvido. Por quê? Porque tem muitas vezes a moral mais desenvolvida também. Então, muitas vezes aos olhos ali do mundo, é uma pessoa intelectualizada, é uma pessoa cheia de cultura, é uma pessoa cheia de conhecimento, é uma pessoa que tem muito acesso a isso. Inclusive, muitas vezes tem prestígio, né? Tem poder, tem títulos, mas esse senso de justiça não está muito bem desenvolvido. Às vezes, alguém mais simples, mais humilde, por ter esse maior progresso moral, é capaz, então, de perceber, de viver essa justiça, né? Deus não olha para os teus atos externos ou para a tua aparência, nem para nada do que está situado do teu lado de fora. Deus apenas observa o teu coração e as tuas intenções. Como é dizer, né, nessa evolução, nesse processo de aprimoramento que a gente vai desenvolvendo ao longo das vidas, e nessa não seria diferente, né? Que a gente saiba analisar e perceber que o que de fato importa são as nossas intenções, aquilo que está de fato guardado no nosso coração, né? Não ali no exterior, que muitas vezes é o que o mundo, é o que a massa, é o que os tempos atuais ainda manifesta ali com mais vigor, né? Então, há toda uma necessidade que se é criada como sociedade, no sentido de você se enquadrar de determinada forma, de viver de determinado modo, né, de ter determinada vida, determinada profissão, enfim, todo o enquadramento externo que muitas vezes é muito mais desenvolvido ou muito mais buscado pela humanidade do que esse senso interior, né, que é onde de fato reside a justiça. Então, muito mais do que esses atos exteriores, que muitas vezes até camuflam um certo senso de justiça, um certo atendimento aos direitos seus e do outro, muitas vezes, se você for olhar de fato o coração daquela criatura, é, é bem diferente, né? O cenário é completamente oposto muitas vezes. Então, né, o que se olha, o que a providência divina de fato vê no interior, né? Quais são as intenções, qual é realmente, por que a criatura está fazendo aquilo, né? O porquê. A divina providência jamais te negará auxílio, mas essa ajuda será sempre proporcional à expansão da tua consciência. Em outras palavras, corresponderá à tua habilidade de discernir, avaliar e entender as leis naturais. Então, é como se fosse uma analogia dessa providência divina, né? Desse Deus mesmo, que é como se fosse uma cachoeira muito abundante e que nós, por conta das nossas imperfeições, né? Por conta ali dos nossos defeitos momentâneos, porque um dia haverão de cessar, né? Mas por conta disso, por essa visão embaçada, por essa imperfeição ainda muito latente, é como se a gente tivesse apenas um copo muito pequenininho, né? Então, tem essa cachoeira abundante e muitas vezes a gente está com esse copinho. E o que a gente consegue discernir das leis do mundo, da justiça, dos direitos? Esse copinho, que é a nossa medida.
Então é interessante perceber que não é que Deus privilegia uns e renega outros, rejeita outros, não, né? Mas como ele fala, esse senso pessoal. Quanto mais eu me conscientizo, quanto mais eu conheço, quanto mais eu aplico aquilo, quanto mais eu me desenvolvo como ser humano, eu vou aumentando esse ponto. Que então era pequenino e vai aos poucos crescendo cada vez mais. Então eu vou sendo capaz de perceber melhor a vida, melhor as situações, melhor as circunstâncias, né? Então é bonito perceber isso, que não há privilégios, é a nossa forma, é como se fosse uma cachoeira de fato muito abundante, a gente às vezes com uma colher rasa ou com um copinho muito pequeno. Então a nossa percepção da vida, da realidade das coisas é muito diminuta mesmo, né? E tem uma lição que me veio agora à memória, do Fonte Viva, que chama Estás Doente? E fala muito sobre isso, né? De muitas vezes a gente desejar a nossa cura, né? Física, espiritual, mental, emocional. Né? Muitas vezes a gente tem essa sede dessa cura, né? Dessa melhora, mas muitas vezes isso é aquilo que a gente necessita para aquele momento, inclusive para que a gente não se desvie ainda mais do caminho. Então, ao longo da mensagem, ele vai comentando um pouco sobre isso. Olha, mas se você continua com as mesmas emoções, se você continua ali com o senso de querer prejudicar o outro, de querer, de certo modo, vingança, ou querer, de certo modo, retrucar, né? Será que Deus não dá a todos nós os mesmos direitos, no sentido de que se eu quero perdão, se eu quero uma vida boa, será que Deus vai te conceder isso só para mim? E se eu pedir para o outro, né? Olha, mas eu quero que o outro não fique bem. Que Deus seria esse, né? Que me daria então, uma parte boa da vida e para o outro uma parte ruim. Não, as leis naturais da vida, elas existem, existe a lei da semeadura, a lei da colheita, né? A lei de ação e reação ali, mas a gente desejar que aquilo aconteça por nossa própria conta, então, muitas vezes a gente não entendeu a vida, não entendeu o que é justiça também. O apóstolo João afirma no Novo Testamento que se o nosso coração não nos acusa, tenhamos confiança diante de Deus e tudo que lhe pedimos receberemos dele. Não podemos falar de forma efetiva em justiça do coração sem levarmos em conta a sinceridade e a intenção com que envolvemos o nosso comportamento. E se o nosso coração não nos acusa, porque tenhamos confiança diante de Deus, que tudo que lhe pedimos receberemos dele. Quanto mais a criatura cresce mesmo, né, em discernimento, em conhecimento, ela passa a entender que a vida não é um conjunto aleatório de acontecimentos, né? As coisas estão ali para que de fato a gente aprenda com elas e cresça como ser humano. Então, tudo que existe na vida, as circunstâncias, as situações, as pessoas, elas são colocadas por necessidade nossa de evolução na nossa vida. Então, é interessante que muitas vezes, quanto mais consciência a gente tem, qual seria de fato o nosso pedido? Não é tira essa dor. Muitas vezes me dá força para suportar, me dá coragem para que eu siga adiante apesar disso, me dê forças para que eu entenda o porquê. Né? Então, não seria faça um mal ao outro, ou me tire isso, me tire essa dor, me tire essa perda, faça com que eu conquiste tal coisa, mas olha, que se faça a sua vontade, que são as leis universais, que é a lei divina, e cada vez mais eu vou, ao entender, ao compreender essa bondade mesmo, essa abundância da vida, eu pediria muito mais que a vontade de Deus fosse de fato realizada e não muitas vezes a minha, porque o meu senso de consciência é muito diminuto. Então, entende? Se a gente pedir com sinceridade, né, não pediria muitas vezes o afastamento de um mal, de uma pessoa mais difícil da nossa vida, mas seria me dê coragem, porque eu sei que se essa situação existe, se essa pessoa está aqui, é porque eu necessito disso. E porque ao passar por isso, ao aprender com isso, eu vou sair como numa ponte, né? Como numa travessia do outro lado muito maior, muito melhor, muito mais evoluído, um ser humano muito melhor, né? Então, nosso pedido deveria ser que eu entenda profundamente por que estou vivenciando isso, que eu entenda, né? E além de entender, me dê coragem. E a gente ganha, né? Coragem, a gente ganha esperança, a gente ganha fé de que a gente pode e consegue mesmo. E a vida, tão bonita que é,
né? É como se nos desse mesmo ferramentas, seja por meio de livros, seja por meio de ajuda de pessoas, para que aquela situação possa então ser evidenciada, mas não o afastamento dela. Então, entende que muitas vezes os nossos pedidos são mesmo muito infantis aos olhos de Deus, que tudo vê, né? Como se olhasse lá de cima, de um lugar que muitas vezes a gente é incapaz de ver também, essa nossa pequenez mesmo espiritual, e fala, filho, mas é aí que você precisa estar. Confia que é aí que, dando o seu melhor, fazendo o possível e aceitando essa situação, é que você vai crescer e espelhar cada vez mais a minha imagem. É um pouco sobre isso. O sentimento de justiça existente no coração consiste no respeito aos nossos direitos e no respeito aos direitos de cada um. Olha que bonito, né? Então, comentando ali esses direitos naturais, essa justiça seria o quê? Justiça para com os outros, mas justiça para comigo também. Respeito aos meus direitos, mas respeito aos direitos dos outros também. E é bonito ver que muitas vezes a medida que a gente tem em relação a nós, essa medida interna também é a medida externa que a gente leva para o mundo, como se fosse mesmo uma régua, que ao nos medir a gente vai medindo com essa mesma réguazinha as situações, as pessoas e circunstâncias, né? Então, quanto mais respeito os meus direitos, a probabilidade de que eu respeite os direitos dos outros é muito maior. E é o que ele comenta aqui: quem não sabe proteger os seus direitos quase sempre extrapola os limites dos outros. Então, quando você percebe uma pessoa mais invasiva, né, muito provavelmente é o quê? Uma pessoa que também não tem respeito próprio. E por não ter essa medida interna, também não tem essa medida externa. Então, olha a correspondência, né? Como se as coisas fossem mesmo uma via de mão dupla. Então, aquele ser que não se respeita, seja física, seja emocional, seja espiritualmente, muitas vezes tampouco vai respeitar os seus semelhantes, né? E aí é como se fosse um ciclo vicioso, em que não é respeitado, não respeita ninguém, e esse ciclo permanece até que alguém decida dar um basta, né? Ele segue. Quando devo utilizar os meus limites, sempre que me sentir invadido, sempre que as minhas fronteiras pessoais forem ignoradas ou desprezadas por alguém. E é bonito porque muitas vezes a gente não sabe dizer esse não, né? Não sabe estabelecer limites saudáveis nas circunstâncias, com as pessoas. E quando? Quando é que eu vou utilizar esses meus limites? Quando eu me sentir invadido, quando eu me sentir desrespeitado. Olha que bonito. Limites e bons relacionamentos são utilizados. Então, é verdade, né? Não é fazer tudo pelo outro, toda hora, de qualquer forma. Não. Tudo no seu limite, tudo na sua correspondência, né? Então, para cada momento, entender como é que eu devo agir, o que eu devo falar. Agindo aos olhos do amor, isso aqui é um não ou isso aqui é um sim? Porque não, né? A gente precisa mesmo de muitos não. Né? E como a gente comentou no estudo dessa semana também, né, do outro livro que a gente faz, a imensidão dos sentidos, existe muito esse problema de agradar. Então, ao não ter esse senso interior próprio, bem desenvolvido de quem eu sou, do meu valor, do meu auto-amor, muitas vezes eu também vou extrapolando ali os limites dos outros, ou então vou querendo agradar a todo custo. Muitas vezes não sei dizer não quando seria o momento. Olha, isso daqui não, dessa forma não pode. E faço isso porque te amo, porque o meu desejo profundo do coração muitas vezes seria de te dizer sim, né? Então, entender que muitas vezes é isso que a gente vai ter que falar ou fazer, né? Então, vejamos alguns dos direitos naturais de todo ser humano. Olha que bonito, gente. Direitos naturais de todo ser humano. Direito de ser ele mesmo, sem sentir que é inferior ou superior. Que bonito, né? Direito de ser ele mesmo. Esse ser único, irrepetível, que veio ao mundo ali para dar a sua palavra mesmo, para que os seus compromissos possam ser desenvolvidos, para que os seus propósitos possam ser uma crescente cada vez mais interiorizados em forma de ação, né? Então, o direito de ser ele mesmo, que Deus não erra quando nos cria, então cria uma série de talentos, de aptidões diferentes para cada pessoa, então o direito de ser ele mesmo, sem que a gente se sinta superior, mas nem inferior a ninguém, né? Que somos um ser nessa harmonia da vida que temos o nosso papel a desempenhar. E o mundo e nós mesmos perderemos caso a gente não consiga fazer aquilo que a gente veio fazer, quer dizer, nós, né? Nós mesmos.
Direito de mudar de opinião, de renovar-se. Então, não se cristalizar nas ideias, nos sentimentos. Percebeu? Percebeu que errou, percebeu que aquela não era a melhor opinião. Que ótimo! Renova, progride, faz diferente. É um direito nosso, natural, como disse a Neide, né? Direito de cuidar de si sem se sentir culpado. Então é interessante, né? Que muitas vezes ao estabelecer esses limites, olha, hoje eu estou querendo ficar sozinha, hoje eu estou querendo um tempo mais quieta, né? Será que tem como me deixar um pouquinho quieta aqui? Às vezes a gente se sente culpada, mas não, né? Direito de cuidar de si, que é aquilo que a gente fala muito da máscara de emergência, é só a partir de colocar o oxigênio em mim aqui então, né, essa máscara de oxigênio, em um caso de emergência, né, ali do avião, é que a gente vai poder também ajudar o outro, porque veja, não dá para primeiro ajudar o outro sem nos oxigenar primeiro, que a gente morre e o outro também, né? Então, entender um pouco sobre isso, que a gente tem esse direito natural de cuidar de nós mesmos sem que nos sintamos culpados, inclusive porque quanto mais preenchidos e quanto mais respeitados no nosso valor pessoal, em quem a gente é, quanto mais a gente sente que o outro nos respeita, mais a gente volta e quando volta, né, devolve muito mais, um amor muito mais bonito, um amor muito mais generoso, mais saudável. Então, a importância desse cuidar de si, porque ao cuidar melhor de mim, consequentemente, eu também vou cuidar melhor do outro. Alto tempo para mim, consequentemente, eu vou querer doar tempo. Então, é interessante perceber essas correspondências da vida também. Direito a todos os sentimentos, direito de sentir medo, mágoa, tristeza, direito até de esperar que esses sentimentos desapareçam. Então, é normal, normal que a gente tenha os mais variados tipos de sentimento, medo, mágoa, tristeza, né? E é normal, tá tudo certo. Agora, cada vez mais, né, nos responsabilizar por aquilo que a gente sente, principalmente o que que a gente faz com aquilo. Porque se é normal mesmo que a gente sinta todas essas coisas, que a gente tenha esse desejo profundo, como ele falou, né, até de esperar que esses sentimentos desapareçam, que a gente cresça cada vez mais em consciência para o entender. Muitas vezes a gente nem sabe qual é o sentimento que está ali em voga na nossa vida, né? Mas que ao reconhecer qual é o sentimento, se ele não for dos melhores, o que que eu faço com aquilo? Porque muitas vezes, ao não reconhecer, ao não analisar qual é aquele sentimento que está na nossa vida, a gente passa a atuar, a ter atos correspondentes, a ter pensamentos, né? Mas em exteriorizar isso na vida prática mesmo, de uma forma muito ruim. Às vezes através de palavras, de atitudes mesmo. Então, cada vez mais nos responsabilizar, que a gente possa sentir tudo, o que é normal, faz parte da nossa evolução, nós somos seres humanos, mas que a gente se responsabilize por isso e principalmente por que a gente vai fazer com aquilo, né? Então, que a gente pense sobre isso muitas vezes, né? É o que a gente comenta ali. Um medo é um sinal de que aquilo é algo que você quer muito, porque é bonito perceber que a gente não tem medo de qualquer coisa. Muito provavelmente as coisas que a gente tem medo é porque aquilo é de extrema relevância, de importância para a gente. Então, não significa paralise a sua estrada, mas ao observar o nosso medo é pensar assim, ok, aqui eu vou mais devagar porque eu conheço os meus limites, mas também não posso me paralisar. Então é interessante perceber essas duas coisas, né? Que eu entenda, que eu respeite o meu medo, mas que eu não paralise a minha vida, porque o medo é como se fosse um sinal, isso é importante. Isso daqui, a partir de agora, você vai com mais cuidado, analisa com mais carinho, com mais devagar, mas sigo mesmo com passinhos mais lentos. Então é interessante, né? E a gente é responsável também por essa. Como a gente vai reagir diante do medo? Como que a gente vai exteriorizar isso? O que que a gente vai fazer? Ficar paralisado na vida? Né? E não é o caminho. Direito de cometer erros e de se achar vulnerável. Bonito isso, né? E é entender que, como seres imperfeitos que somos, e participando e aprendendo na vida muito através, inclusive, do contraste, né? Muitas vezes a gente começa a dar valor a pessoas quando a gente perde. Então, perceba, um erro, né? De não dar valor quando é a hora, mas eu descobri que aquilo era realmente importante para mim. Então, muitas vezes a gente comete mesmo alguns erros na vida, né? E faz parte da aprendizagem. Como uma criança pequena, né? Como a cidade espiritual que muitas vezes a gente tem mesmo, né? E como uma criança pequena que para aprender a andar vai cair algumas vezes, mas que saiba também. É direito a errar, mas é direito também levantar e seguir em frente, né? Direito de dizer não às coisas contrárias aos seus gostos e valores.
Então, é bonito também, né? De novo, essa necessidade de estabelecer limites, muitas vezes através do não. Não, isso eu não gosto, isso não diz respeito a mim, isso aqui não é o melhor para mim. Porque, como se diz, o processo evolutivo é como se fosse também refinar o gosto. Então, cada vez mais, você vai tendo que fazer escolhas melhores, né? Então, muitas vezes vai tendo que mudar suas amizades, os ambientes que frequenta, as músicas que ouve, tudo isso porque você percebe que muito disso te afeta negativamente. Então, é cada vez mais dar valor a quem você é, aquilo que realmente faz o seu coração vibrar, aquilo que é realmente importante para a sua alma imortal e não algo passageiro, né? Não algo ali muito fruto do desejo, mas que também é bastante temporário. Então, saber dizer, não, isso eu valorizo, isso daqui não, isso daqui eu gosto, aquilo não, né? Direito de não ser responsável pelos atos e atitudes alheios. Então, a Bíblia, né, porque ao longo da mensagem toda, ele também diz um pouco isso, assim, olha, Deus olha muito mais as nossas intenções. Então, se as nossas intenções são bonitas, né, se de fato a gente quer ver o outro crescer, se de fato a gente está primando por acertar, que a gente tenha mesmo esse coração tranquilo, essa pacificação interior de que se eu dei o meu melhor, eu não preciso me preocupar como as pessoas vão receber isso, se vão reconhecer ou não, se vão interpretar de outra forma, se equivocadamente vão colocar palavras na minha boca ou vão modificar o entendimento. Não, né? Se eu fiz o meu melhor, se a minha intenção é do coração e é a melhor possível, então que eu entregue a vida, que a gente também não tem o controle sobre como as pessoas vão reagir. E muito menos deve carregar esse fardo. A gente não deve carregar o fardo dessa responsabilidade, por essa responsabilidade daquilo que os outros estão fazendo. A responsabilidade é como é que as minhas emoções estão comunicando aos outros, como é que os meus atos têm sido vistos pelos outros, né? Mas a partir do meu prisma, estou dando o meu melhor, eu percebi que eu posso fazer melhor, então faço o meu melhor. Agora, me responsabilizar pelos atos dos outros, não. É de cada um, né? Tenho eu já a minha parcela de contribuição e nessa eu cuido, e nessa eu melhoro, e nessa eu me aprimoro cada vez mais, me percebo, né? Direito de conquistar amigos e de ficar feliz ao encontrá-los. Que bonito. A vida é essa partilha, nós somos seres sociais, a convivência de extrema valia. E principalmente, né, ficar feliz, né? Que a gente vai encontrando as nossas tribos, pessoas que pensam um pouco como nós, mas claro, sem acreditar que a gente vai viver nessa bolha e que só teremos amigos que também vão compartilhar, né, daquilo que a gente gosta de tudo. Não, é bom ter amigos também que não pensem como nós, mas que nos façam pensar, nos aprimorem também, mas que nos façam crescer, sabe? Ter pessoas que estejam ao nosso lado, que estejam tentando dar o seu melhor também, e que a gente fique feliz, porque, como se diz Emmanuel, né, granjear amigos, né, que a gente vá conquistando cada vez mais, porque ao entender que a gente tem várias vidas, muitas vezes a gente vem de um crescente, e a tendência é essa, né, cada vez mais aumentar os nossos laços humanos com todas as pessoas, e granjear cada vez mais amigos. Direito de rir e se divertir o mais saudavelmente possível. Então, rir, se divertir, sim, mas analisar, isso tem feito bem para minha alma? Qual tem sido as consequências das minhas escolhas sobre como eu me divirto, né? Que isso seja saudável para mim, que isso vai significar também relações boas, melhores, que me fazem crescer. Então, observar também tudo isso. E, por fim, direito de amar e de receber amor, sem a pretensão de ser compreendidos por todos. Olha que bonito, né? Nosso direito natural de amar e de receber amor, né? Que a gente saiba também receber esse amor, esse afeto que as pessoas nos dão e que a gente saiba ampliar essa medida de alto amor que, consequentemente, vai transbordar para os outros, né? Essa medida que quanto mais eu me amo, mais eu me entrego para o mundo, para a vida, para as relações de uma forma mais bonita, sem expectativas e de uma forma genuína, sem essa cobrança, sem essa necessidade de agradar, simplesmente dando melhor, né? Uma vida sem limites, direitos e deveres é como um barco sem leme no imenso oceano. Então ele termina assim, né? Uma vida sem limites, ou seja, a gente precisa mesmo de estabelecer, né, essas bordas, esses limites, né? E é interessante mesmo, porque uma vida sem limites, direitos e deveres é como um barco sem leme.
no imenso oceano. A gente não sabe para onde vai, se a gente não estabelece limite, se a gente não estabelece limites internos sobre onde quer chegar, quem a gente quer ser daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, se a gente não estabelece esses ideais, esses valores, se a gente também não estabelece, consequentemente, né, é, valores e limites em relação às outras pessoas, sobre o que elas podem ou não fazer conosco, né? É como esse barco no imenso oceano e sem leme, sem direção. Então, se o vento está favorável para lá, segue. Se o vento está para o outro lado, vai também. E nunca constrói nada, né? Nunca persevera em nada. Nunca modifica e, portanto, não chega a lugar nenhum, porque está todo dia mudando. Então, que a gente possa perceber esses direitos naturais que ele elencou aqui, né? Todos muito bonitos. E, principalmente, que cresça esse senso de justiça. Quanto mais eu progrido, mais essa justiça, que é o direito de me respeitar e de respeitar aos outros, né? É uma das facetas dessa justiça, vai sendo desenvolvida e melhor desempenhada, né? Por cada um de nós. Então, um beijinho, uma boa quarta-feira para todo mundo e grata pelo escuta de sempre. Beijo, boa semana, gente.